Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, breve virá, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Bíblia na mão, Jesus no coração e o diabo no chão. Oh, glória! Que o bom Deus lhe dê vitória sobre todo pecado, sobre toda dificuldade, e coloque no seu coração a certeza de que com a bênção de Deus nós vencemos o mundo, vencemos o pecado, vencemos o inimigo. Com a bênção de Deus, a vitória para todo aquele que se coloca nas mãos do Senhor e persevera nesse propósito. Texto bíblico, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, vou ler os versos inicialmente de 1 a 6. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, a partir do primeiro verso. Ainda pensando no tema Não Desça da Cruz, que tem a ver com a nossa luta diária contra o pecado. Eu disse Romanos, capítulo 6. Vou ler verso por verso e a gente vai tentar entender a mensagem de cada verso. No verso primeiro está escrito assim: Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Paulo faz uma pergunta: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? No capítulo anterior, capítulo 5, Paulo abordou quanto à decadência do ser humano em virtude do pecado. No entanto, ele afirma que, apesar das tendências herdadas e cultivadas para o mal, a graça divina é mais que suficiente para nos salvar do pecado e nos transformar. Um verso central do capítulo 5 é o verso 20, onde Paulo diz: Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Agora veja, aqui no capítulo 6, verso 1, ele pergunta: será que isso significa que nós podemos continuar pecando para que a graça seja ainda mais abundante, mais transbordante, ou para que a graça aumente ainda mais? Agora no verso 2, Romanos 6, verso 2, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Como, diz Paulo, nós viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Veja, a grande evidência de que a pessoa teve um encontro transformador, real, com a graça de Deus, é que ela não permanece na prática do pecado. Na primeira carta de João, capítulo 3, verso 9, está escrito: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Portanto, veja, viver no pecado, na prática do pecado, isto é incompatível com o fato de ter morrido para ele. E agora Romanos 6, verso 3. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Como se Paulo dissesse:
Será que vocês não percebem tudo o que está envolvido no batismo, ou todo o significado do batismo pelo qual passaram? Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, significa em união com Cristo, não dizendo, é claro, que o batismo em si efetua essa união, mas é um testemunho público exterior dessa união interior com Cristo. Assim como o Senhor morreu pelos nossos pecados, o cristão também deve se considerar morto para o pecado. E no verso 4, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. A ideia de Paulo é que a morte do crente para o pecado é tão real quanto a morte de Cristo. A imersão, o mergulho no ato batismal, representa o sepultamento daquele que vivia separado de Deus e na prática do pecado. E é seguida então pelo ressurgimento das águas, semelhante à ressurreição de Jesus. Ressurgimento, é claro, para uma nova vida. O rito do batismo aponta para duas direções. Ao passado, morte para o pecado. Ao futuro, a nova vida em Cristo. E no verso 5, Paulo diz assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Significa que se nossa morte para o pecado é real, verdadeira, sincera, então a nova vida será inevitável. E no verso 6, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Nossa velha natureza foi crucificada, nossa antiga condição corrompida e pecaminosa. E Paulo diz que o corpo do pecado então foi desfeito. O corpo como sede do pecado, o corpo que é governado por ele. O batismo representa o fim da velha vida de pecado e o início de uma nova vida de santidade em união com Cristo. Glória a Deus por isso. E nos versos 11 a 13 está escrito assim: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Deus lhe abençoe, meu amigo, minha amiga. O que Deus está lhe dizendo hoje é: não desça da cruz. Isto é, não desista da sua luta contra o pecado. Não permita que a velha natureza volte a dominar. Ela deve ser crucificada dia a dia. Não desça da cruz. Permaneça aí. Não saia daí. Fique até que a velha natureza, o velho homem, morra. Porque se o velho homem não morrer na cruz, o novo homem não nascerá no reino de Deus. Nos tem chamado e com amor guiado, tem nos motivado a prosseguir, tem nos dirigido, nos tem fortalecido, tem mostrado que está na direção. Eu não vou temer nem desistir. Deus vai me levantar se eu cair.
basta segurar a sua mão. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, vou triunfar. Olhe ao seu lado e veja com cuidado quantas vidas Deus já transformou. Foram destruídas, mas hoje estão erguidas. São troféus do seu amor e seu poder. Não duvide se alguém disser que transportou montanhas pela fé. Um poder assim Deus nos prometeu. Se você quiser, pode ser seu. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, por sua graça vou vencer. Nessa graça vou vencer, vou triunfar. Ao Senhor nosso Deus, todo louvor, toda honra e toda glória, porque Tu és maravilhoso, Senhor. É verdade que Tua palavra não nos ilude. Estamos no mundo de pecado e ainda somos também pecadores. Somos assediados para o mal todo o tempo. Temos influência externa e também interna. Mas como é bom saber, Senhor, que em Jesus Cristo nós podemos ter uma nova vida. A luta é grande. A batalha permanece até o glorioso dia quando Cristo virá para nos buscar. Mas não estamos sozinhos nesse combate, porque a bênção do Senhor acompanha todo aquele que te busca e permanece em ti.
Queremos renovar hoje, Senhor, nosso desejo e nossa decisão de vivermos em Tua presença, de termos uma nova vida, uma vida de santidade. Por isso eu te peço, abençoa todos os Teus filhinhos que estão orando comigo, Senhor, para que nós permaneçamos no caminho, até que a nossa vitória no Senhor seja completa e definitiva. Oramos em Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.